Bom, pessoal, aqui para aulas sobre o desenho do nariz, a gente vai usar um formato bem simples de iniciar o desenho do nariz. Aqui, por exemplo, a gente vai fazer uma divisão básica de um nariz sendo visto de frente, tá? São 3 divisões, tá? Essa daqui é a central e as 2 laterais. E daqui, aqui você já pode ver que tem o formato de um nariz, apesar de não estar completamente desenhado, é só um esboço mesmo. Aqui a gente já vai marcar a entrada das narinas. Lembre de deixar essa parte aqui das narinas sempre mais destacada que as outras partes do nariz, tá? A narina ela tem que sempre que estar mais destacada, porque é a narina que mais dá destaque ao nariz. No desenho, tá? É sempre a narina que vai destacar. E agora aqui ó, a gente vai definindo o contorno principal do desenho, tá? Por que a gente já não faz direto? Tá? Porque para a gente fazer o desenho correto, é importante a gente ter uma base antes de fazer o contorno final. Então, para que o desenho não fique desalinhado, a gente sempre faz um esboço inicial. A não ser que você já tenha uma experiência muito grande, mas mesmo assim eu aconselho que você sempre faça uma base inicial, tá? Aqui, para a gente dar um pouco mais de volume ao desenho do nariz, eu vou fazer a marcação de uma sombra, tá? Olha só, eu marquei essa parte aqui, e aqui eu vou fazer a sombra projetada, que é a sombra do nariz, certo? Que ela vai estar projetada sobre a parte inferior, tá? Aqui um pouco sobre a boca, se fosse o caso do desenho de um rosto. E a gente não vai preencher ela de preto, tá? Não vai pintá-la completamente. A gente vai fazer esses tracinhos aqui, ó. Esses tracinhos a gente chama de rachuras, tá, pessoal? Rachuras, essa é a sombra que a gente utiliza no desenho de comics, quadrinhos. É tanto se você pegar uma história em quadrinho, ou até mangá mesmo, os mangás também tem bastante. Você vai ver bastante esse tipo de sombreado com rachuras. É porque ele representa o cinza no desenho, tá, pessoal? Isso aqui é o modelo básico, dos modelos aí mais comuns de nariz que você vai encontrar. Esse aqui é o modelo do nariz visto de frente. Aqui, como ficam alguns riscos do esboço inicial, eu estou apagando aqui. E se você for fazer o sombreado, ó, embora a gente não utilize no desenho de comics, é bom você ter noção de que parte vai tá vindo a luz para você poder colocar a sombra no lugar correto, tá? Aqui, ó, o nariz de perfil. O nariz de perfil ele tem um modelo triangular. Assim como olho, boca, quando o rosto está de perfil, ele muda o formato, tá? Assim como todas as outras partes do corpo que a gente fez anteriormente, com a boca e os olhos, o nariz também muda o formato, né? O ângulo de visão, quando altera, quando o rosto é visto de perfil, ele fica nesse formato aqui, ó, triangular. Então você pode usar um triângulo mesmo como base e em seguida você ir inserindo aqui o formato do nariz. Tem dezenas de formatos, tá? Narizes maiores, menores, mais arredondados, mais pontudos, mas enfim, o importante é você entender a base. Porque com essa base você consegue fazer qualquer tipo de nariz. Depois no final, que é o contorno final, certo? O traço final do desenho, você pode estilizar ao seu gosto, tá? De acordo com o personagem que você está desenhando. Esse aqui é o nariz padrão, básico para uma pessoa normal, tá? Sem exageros. Aqui o desenho ele está praticamente concluído. O que a gente faz agora é uma personalização.
Por exemplo, o destaque mais, por exemplo, aqui a gente está destacando um pouco mais o contorno, apagando um pouco dos riscos que ficou do contorno anterior. E como eu falei anteriormente, tá? Sempre dando bastante destaque à narina. Até para dar aquele efeito de profundidade no desenho, tá? Onde a gente coloca preto, sempre fica com profundidade, né? Ou melhor, sombra. A sombra ela dá um efeito de profundidade e o brilho vai dar efeito de volume. Então aqui a gente vai fazer o mesmo estilo de sombra que a gente fez no desenho anterior. Tá? Eu fiz a marcação e agora aqui eu estou fazendo o preenchimento com rachuras. Se você fizer um traçado, né, se cruzar as rachuras, você consegue um efeito degradê no desenho das sombras, tá? E esse modelo perfil, né, ele é bem simples de se fazer. Então vamos aqui fazer um outro modelo de perfil, tá? Só que um pouco mais estilizado, um pouco mais exagerado. Mas olha só, como a forma de fazer vai ser sempre a mesma, tá? Você faz aqui o formato estilo, né, um triângulo, né, formato de um triângulo. Em seguida você vai estilizando ele. Por exemplo, aqui ó, estamos deixando a ponta mais arredondada, certo? Não vamos deixar o nariz pontudo. Você vai fazer aqui a marcação da narina. Como é um nariz um pouco mais avantajado, com um tamanho mais elevado, você também faz a narina, certo? Proporcional ao tamanho do nariz. E aqui ó, a mesma coisa que a gente fez nos desenhos anteriores, tá? A marcação da sombra. Lembrando que essa sombra é apenas exemplificada, tá? Ela não necessariamente você vai ter que fazer em todos os seus narizes, em todos os narizes que você desenhar. Mas, para deixar aqui como exemplo e até como um conteúdo a mais, eu estou fazendo a marcação da sombra para que você também entenda a questão de como colocar sombra e a questão de onde vai ter volume, certo pessoal? E a nossa aula base era essa. Tá? Na próxima aula a gente vai ver mais exemplos sobre nariz e a gente volta a praticar um pouco mais, tá ok?